Olá, boa noite, Marcelo. Boa noite, Juliano. Tudo bem com vocês? Boa noite, Dai, tudo bem? Boa noite, Juliano. Tudo Boa bem noite, também? Marcelo. Boa Boa noite, noite. tudo bem? Boa noite, Dai. Sejam muito bem-vindos à entrevista de case de sucesso em dupla que a gente está realizando hoje pela primeira vez. Estou muito feliz em receber vocês aqui. O Marcelo já é um rosto conhecido, né? Marcelo já é case de sucesso do primeiro nível e hoje é nosso case de sucesso de segundo nível. Estou muito orgulhosa de você, Marcelo. Parabéns por mais esse momento. Obrigado. E Juliano é o nosso primeiro case de sucesso aí, do primeiro nível, né? E estou muito feliz de te receber também, Juliano, muito mesmo. Sejam muito bem-vindos, né, à entrevista de case de sucesso de vocês. Obrigado aí pelas considerações, né, Daí, Juliano também, né? A gente participou das dinâmicas aí, das mentorias durante o processo, né? E Sim, assim, é sempre muito gratificante a gente passar um nível, né? Então, quando eu conheci o Juliano, acho que eu já tinha passado o primeiro nível, né? isso. Estava já em desenvolvimento para o segundo e o Juliano entrando, né? Então, mesmo com ele iniciando, eu aprendi muitas coisas, né? A cada pessoa traz alguma coisa de valor para agregar para dentro da mentoria, seja a forma de falar, seja a forma de pensar, ou as experiências, né? Passadas ou pensamentos críticos, né? É Então, isso mesmo. gratidão mesmo pela fazer parte do programa aí, a equipe também, né? Que apoiou. Então, assim, eu acho que é uma conquista nossa, né? Exatamente, Marcelo, é isso aí. É uma equipe, né? A Dai tá mais aí, por exemplo, nas redes sociais, no LinkedIn, só que tem toda uma equipe aqui, né? Eu digo que nada aconteceria, o Carreira Certa, Profissional Feliz, que é o método, ele não aconteceria só com a Dai. A gente precisa de mais pessoas, né? E precisa de vocês também, que tenham a coragem de implementar o método e ter resultado. Muito bem. Diga, Juliano. Dai, primeiramente agradecer aí ao Carreira Certa aí, porque o sucesso ele vem de vários valores que a gente cita o tempo inteiro lá, que é de uma forma honesta, é de uma forma sincera, então Isso. tudo que a gente aprendeu ali, as experiências que a gente compartilhou foram únicas e de fato ali são sempre os mesmos valores, são os pilares aí, que são coisas que eu acredito. Então, sim, muito legal estar aqui hoje compartilhando aí com Marcelo, que foi o cara que me trouxe aí pro carreira também. É, isso aí. Foi o cara que eu bati o papo aí inicialmente aí, que falou, não, vem que o negócio é bom. Muito E bem. aí, foi quando eu tava balançado, foi o cara que falou, não, pode vir que é bom. E aí, tá com ele compartilhando aí, dividindo esse momento, é muito gratificante para mim. E muito, muito carinho por esse cara aí. E Muito por você legal. também, né? Obrigada, Juliano, obrigada, né? É muito legal no nosso grupo, no networking, né? Que vocês acabam se conhecendo, acabam se falando, um ajudando o outro, trazendo vagas, dando dicas, orientações. É muito legal, muito bom. E assim, eu tenho certeza que a história de vocês, de cada um de vocês, que a gente vai contar hoje, para quem está nos vendo, nos ouvindo, vai inspirar, vão entender, vão se conectar com o que vocês estavam passando lá atrás e como vocês estão hoje. Né? E vou começar aqui, Marcelo, fica à vontade para falar sua formação, qual que é o seu cargo, quem é o Marcelo, né? Depois o Juliano vai contar um pouco para a gente também, e a gente entender aí como que vocês conheceram a Carreira Certa. Ok. Bom, vamos lá, né? Primeiramente, Juliano, obrigado aí pela consideração também, tá? Também tenho bastante estima por você. Eu acho que desde que a gente conversou, a gente teve uma empatia bastante grande, agora uma simpatia, amizade até, né? Então, eu acho que esse é uma das coisas que o Carreira Certa traz muito forte, né? Essa troca. Isso. E em todos os sentidos, né? Não somente a questão profissional, mas principalmente a pessoa. Bom, vamos lá, falar um pouco de mim, né? Quem que é o Marcelo? Marcelo é vamos falar, uma pessoa que fez a faculdade de contabilidade, né? Sou contador de formação, Uhum. atuo aí no mercado há mais ou menos, vamos falar, há mais de 25 anos, né? Em empresas nacionais, multinacionais, de diversas origens aí, né? Ah, eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto bastante do convívio social, gosto de estar com minha família, um pai preocupado, né? Sempre com o que vai acontecer no futuro, com a Uhum. esposa, com os filhos, né? Preocupado em prover também o bom conforto para a família, né? E assim, o Carreira Certa, como que eu conheci, né? É, antes assim, de procurar uma mentoria, a Dai já tinha me mandado uma mensagem e aquilo ficou na minha cabeça. Falei, bom, em um certo momento eu entro em contato, né? Uhum. E esse momento chegou, no momento que eu realmente estava vamos falar, um conflito interno, né? Quem que é o Marcelo profissional? Quem que é o Marcelo pessoa? Sim. Poderia ser até falar, de repente, aquela crise da meia-idade depois dos 40, né? Aí eu falei, bom, preciso procurar ajuda, né? Porque tá misturando muito profissional com pessoal. E aí foi onde veio a Carreira Certa, conversei com a Dai, conversei também com outras empresas, e é a mesma coisa que o Juliano falou, né? O que me levou a escolher a Carreira Certa foi a forma como ia ser conduzido, e realmente eu queria um autoconhecimento muito profundo. Né? Isso Legal. a Dai sabe, tanto é que Sim. elas queriam acelerar o método comigo, porque falaram, não, você tem potencial. Eu falei, não, para, eu quero me autoconhecer primeiro, depois eu vou pensar nessa A gente questão vai, de a gente vaga. puxa, né? É.
Aí até que eu comecei a me entender, né, de novo, comecei a olhar para dentro e falar, bom, eu errei aqui, aqui é a fraqueza que eu tenho que melhorar, lá é uma fortaleza que eu tenho que manter, e aí vai, né? Então, chegamos aqui, né? Hoje a gente está no segundo nível, eu passei pelo primeiro já, né? Isso. O primeiro foi assim, como que eu diria? Eu tracei o objetivo mesmo, né, para o método. E a Dai sabe disso. Eu não queria assim, vou fazer conexão para achar vaga. Vou isso. Não, peraí, eu quero me autoconhecer para depois a vaga não, uma entrevista ou Isso. alguma coisa similar vir naturalmente. E ela apareceu de uma forma natural mesmo, inesperada, né? Ah, Porque eu não fiz a prospecção ativa, na verdade me acharam e entraram em contato. Né? E aí foi o primeiro objetivo atingido. Agora a gente está no segundo, né, Dai? nível um, ok, né? Agora é Ok, nível né? 2. O nível 2 agora também aconteceu do pessoal me procurar, né? Embora eu estivesse já virando como diz a engrenagem, virar a roda, né? Deixar o fluxo Isso. funcionar, o pessoal me achou de novo, né? E dessa vez, assim, da forma como a carreira sempre ele nos, como falamos, conduz, né? Salário melhor, posição melhor, empresa mais Isso. estruturada, maior até, e também um lugar muitíssimo, muito bacana, né? Eu mudei de cidade, né? Mudei de região, mas assim, de certa forma era um sonho que eu tinha, né? Um sonho que eu tinha morar perto desse ambiente que eu tô agora. Legal, Marcelo, que legal. Conexão, né? Como que Sim, as engrenagens profissionais levaram à conquista, né? A ficar mais perto da realização de um sonho pessoal. Que legal, exatamente. Marcelo, que legal. E o mais bacana é assim, né, que juntou porque a família também gostou do local, né, É. principalmente a minha esposa, né, ela gostou muito. Lógico que eu vim primeiro, né, porque, vamos falar, uma mudança muito pesada nunca é boa, então a gente falou, vamos com calma, né, assim Uhum. como carreira ensina, vai, lê o ambiente, como falou, monta as estratégias, estrutura, depois você vai para cima, né. Então é o que eu estou fazendo agora também, nessa questão de mudança familiar, né. Muito bem, Marcelo. Então, aí tem uma mudança, né, de empresa no segundo Sim, nível, né, uma empresa maior, um cargo mais relevante, uma remuneração mais justa e importante, sim, porque a ideia para a gente é sempre a escada, né? Sempre a gente está exato. avançando. Muito bacana, Marcelo. E aí vem o seu companheiro Juliano, né? E também conta para a gente quem que é o Juliano. Fica à vontade aí, Juliano. E como que conheceu É. Carreira Certa? Então, eu sou o Juliano, tenho 33 anos, sou engenheiro de automação e controle, formado pelo Cefet, aqui do Rio. Trabalhei um pouquinho na parte mais técnica da engenharia e depois migrei para a parte de processos, planejamento e gostei, fiquei, me especializei lá, fiquei com foco ali em melhoria contínua. Eu vim de algumas experiências que foram um pouco difíceis para mim, assim, que Uhum. onde eu falhei muito, eu enxerguei que o outro também, mas eu só posso atuar no que eu posso mudar, né? Então, eu falhei ali em algumas empresas ali antes. Então, eu vim de um cenário ali me sentindo um pouco para baixo, me sentindo um pouco insuficiente ali como profissional, querendo saber aonde eu precisava melhorar, onde eu podia melhorar, procurando saber ali o meu valor e tudo mais. E aí, estava no mercado, estava procurando alguém que pudesse olhar pro Juliano e falar, cara, esses são os seus pontos fortes, essas são as suas fraquezas, você tem que falar disso ou disso. E a minha régua era um pouquinho mais alta, porque a minha namorada, que daqui a pouco vai virar esposa, ela é do RH, então ela sempre me deu ali vários inputs ali, vários conselhos, o tempo todo a gente trocando ali sobre a vida profissional, porque a gente acaba é uma vida só, né? Então a gente acaba falando sobre tudo. E aí eu via muita gente no mercado com coisas que para mim eram vazias, que era te entregava um currículo refeito com padrão lá X, Y, Z, te falava o que você tinha que falar na entrevista, mas aquilo para mim era como se fosse uma casca, não era o que eu estava procurando. Até que eu achei o carreira certa, né? Se eu não me engano, foi ela que me enviou o perfil da Dai, e aí eu dei uma olhada e tal, aí eu dei aquela olhada, a Dai me chamou para bater um papo, e aí marcamos lá o papo lá, um olhando para o outro, eu entendi ali que era uma coisa que eu gostei do formato que funcionava. Aí falei, cara, sempre com o pé atrás, né? Achando que era só alguém querendo vender mais alguma coisa ali, um curso, uma forma lá. E aí pedi para bater o papo até com o Marcelo ali. Primeiro momento eu achei que o Marcelo era vendedor, mas aí depois entendi que não era, né? Conversando com ele, eu vi. A gente bateu um papo assim que foi um pouco até mais pessoal ali, de entender o momento de cada um, como é que funcionava, como é que a gente acaba se abrindo um pouco mais, né? Porque a gente entende que o outro está com receio É, por algum motivo, e aí a gente acaba falando, a gente acaba se expondo para que o outro enxergue um ponto de confiança ali, né?
e acredite. E aí gostei muito do método, da mentoria e tudo mais, pelo, assim, o nível de detalhe. Eu, sabe, assim, não foi a Dai que fez o meu currículo, fui eu. Não foi a Dai que reformulou as perguntas que eu tenho que falar, fui eu. Mas com uma orientação de alguém que estava do outro lado há pouco tempo atrás, que via aonde as pessoas erravam, aonde essas pessoas acertavam, que mostravam o porquê que as pessoas erravam, o porquê que as pessoas acertavam. Então, assim, foi o momento que eu ali, e aí, cara, eu falei assim, eu preciso acreditar para que a coisa dê certo. Não adianta eu estar aqui sem com o pé atrás, ou eu me entrego, e aí, independente se for certo ou se for errado, eu vou me entregar e vamos ver o final. E foi o que eu fiz. Eu, nas mentorias ali, eu sempre fui um pouco mais quieto, né? Mas nas mentorias eu falava pra caramba, eu me prostrava, quando perguntava, quem quer? Eu, já levantava a mãozinha. É isso É, mesmo. quem quer ser entrevistado? Eu. Quem quer? Eu. Assim, É eu isso queria me aí. colocar à prova, né? A todo momento, porque, assim, é, acredito muito naquele ditado de quando o treino é forte, a batalha é mais fácil, né? E se meu treino fosse bem Isso. forte, minha batalha seria mais fraca. E aí, assim, escolhi e fui em algumas entrevistas, fiz um monte de entrevista que eu não achava que eu não estava naquele perfil, e de fato eu não estava, tanto que fiz umas entrevistas que eram mais júnior, né? E, assim, não tinha como eu ficar, porque não era o meu perfil. Uhum. E tanto eu quanto as pessoas entendemos isso, mas fui para me desafiar, para entender como é que era. E aí, nesse meio de tudo, lá com a Dai, com a Marcela, com a galera, eu me encontrei. Eu superei algumas coisas que não foram tão legais na minha trajetória. E ali fiquei mais seguro, fiquei Isso. mais consciente. Então, as coisas que eu falava, normalmente já tinha ali. é, é, um ponto ali que ligava com a vaga, assim, eu me tornei muito mais estratégico. Então, Legal. assim, essa estratégia foi o que me fez eu me recolocar. E aí, no primeiro momento, eu me recoloquei numa empresa é, muito boa, que foi a Profarma, que é segunda aí no segundo maior distribuidor farmacêutico no Brasil. E 2 meses depois, aí eu recebi uma proposta assim muito boa de uma empresa para trabalhar num ramo que eu sempre quis, que é o ramo offshore de planejamento, como engenheiro de planejamento. Então, assim, casou certinho com o que eu sonhava, assim. Foi a vaga dos meus sonhos. A vaga dos meus sonhos, com o formato do trabalho dos meus sonhos, com o escopo de trabalho dos meus sonhos. Acabou que tudo ali se encaixou. E Legal. uma coisa que eu lembro muito da minha primeiro bate-papo que eu tive com a Dai, que ela falou assim, cara, escreve aí pra mim aí, onde você quer chegar? O que você acha que é bom pra você hoje? Aí eu escrevi e ela falou assim, ó, eu acho que você consegue mais. E você merece mais. E de fato eu consegui mais. É, assim, foi melhor do que eu esperava. Então, eu já estava num negócio muito bom e foi muito melhor. E essa foi a minha, resumindo, né? Muito bem, é isso aí, Juliano. E quando a gente faz a avaliação de vocês aqui, né, do Marcelo, do Juliano, de todos os profissionais que são case de sucesso ou que ainda serão case de sucesso, a gente consegue enxergar daqui o potencial de vocês. O Marcelo ficava assim, né, Marcelo? Vamos lá, Marcelo, vamos rodar as engrenagens, vamos mais um pouquinho, vamos mais. E vai, e foi, né, Marcelo? Foi, assim, sensacional. Juliano também. A gente consegue ver daqui o potencial de vocês. E são esses pontos. O que que tá legal? O que que a gente pode aperfeiçoar? O que que precisa melhorar? E a gente vai com todo carinho, com todo respeito, falar o que tá legal e o que não tá legal. Vocês sabem, a gente é bem sincero aqui, né? Porque essa sinceridade, às vezes, necessária, ela não vem, às vezes, nem como um feedback da empresa, de forma honesta, de forma sincera. E vocês procuram por essa sinceridade, por essa honestidade para vocês mesmos. E vocês vêm aí com um ato de coragem, que é assim, ó, tô aberto para aprender, tô aberto para aplicar, tô aberto para participar de mentoria, para fazer entrevista, para me posicionar dentro da empresa. Então, parabéns, Marcelo, parabéns, Juliano. Estão aqui merecidamente. Isso é mérito, né? Assim como a gente tem mérito dentro da empresa, isso é um mérito de carreira de vocês, né? E Marcelo, me conta, qual que foi, nesse segundo nível, qual que foi a grande virada de chave para você? Para você ir para essa empresa, né, que está mais linkada, mais perto do que você já sonhava lá atrás e que você percebe que foi essa grande virada de chave para você no segundo nível. Bom, primeiro o ambiente, né, da empresa, ambiente eu falo o setor econômico dela, né? Aham, Eu sempre fui muito sincero que eu gosto de indústria, né? aham, E eu voltei para uma indústria, né? É, e num ramo diferente que eu já vinha atuando, né? Eu troquei do ramo alimentício para o ramo telecom e energia. sim, Então, ramo de infraestrutura, como fala, de montagem. E por coincidência é muito parecido com o que eu tive no início da carreira, onde eu fui bastante feliz porque eu tive uma projeção bastante grande, né? sim, Então parece que é até uma, é um reinício de novo, sabe? Então esse foi um ponto. O outro ponto, aí vem realmente a remuneração, né? Vamos falar para
pessoal entender em percentuais, né? Ah, 50% a mais que eu ganhava, né? show. Uma projeção internacional, quer dizer, o meu imediato hoje é estrangeiro, né? Ele está de férias agora, mas ele está voltando, acho que segunda ou terça, para a empresa. Hum, Então, todo esse conjunto, e mais também a questão da localidade, né? Quer dizer, falar um pouquinho, né, para quem na entrevista aqui, que sim, eu estou numa cidade do lado de Maceió, né? Para quem conhece aqui o isso. Nordeste, eu estou morando na Praia do Francês. Então, imagina isso, né, Tá bom gente? demais. É, Muitas pessoas me perguntavam, mas aí, né? Aí eu começava a contar tudo isso. A pessoa falava assim, eu ia também. Falei, então, né? E aí foi onde, assim, e a família também, a família gostou muito do local, a minha esposa veio aqui junto comigo, é, por incrível, eu não esperava, mas ela, quando foi para fazer uma primeira reunião na empresa, né, ela foi do estacionamento, pensou, não, chama ela para dentro aqui, manda ela vir, né? que Ela legal. entrou junto, né? Então, todo esse conjunto vamos falar, da obra, né, que me levou a tomar essa decisão. E foi onde a gente aprendeu na carreira certa, né? Você tomar decisão em cima de fatos concretos, né, de estratégia, realmente agrega para a tua carreira. É a posição que você queria ter, a remuneração que você queria ter. É igual você falou, deixa as engrenagens rodando, mas Isso. de certa forma, nesse momento, eu estou ainda naquela primeira fase do casamento, né? Que eu estou curtindo ainda, né? Faz menos de um mês que eu Isso. entrei, então, como eu falei, ainda estou no encanto, né? É isso aí, porque a gente, com as engrenagens rodando, né, quando a gente fala que a gente tem essa garantia de empregabilidade, é diferente de ter garantia, uma falsa garantia dentro de uma empresa. Ninguém tem Sim, garantia, né? Só ninguém, que quando concordo. a gente tem as engrenagens rodando, a gente tem a garantia da empregabilidade, seja qual for a empresa. Porque a gente está sendo visto, a gente está próximo das vagas, a gente sabe se posicionar numa entrevista, sabe se posicionar dentro da empresa para um mérito, para uma promoção. Então, isso que é legal que vocês têm nas mãos hoje. Independente Exato. da DAI, né, que é diferente, a mentoria é diferente de consultoria. A consultoria vocês estariam dependentes da DAI. Não, vocês estão independentes, são pássaros, podem voar. Isso realmente é verdade, porque, por coincidência, hoje eu recebi um contato de uma agência Ah, perguntando se eu gostaria de participar de um processo olha só, da cidade onde eu vim. que legal. Aí, se eu não tivesse com essa questão bem definida, estratégia, tudo, eu ia falar, opa, voltar para perto de onde eu morava, tal, aí quer dizer, já balança, né? Mesmo que Isso, seja um salário menor, né? é, Então, até nisso a mentoria ajuda, a você ter o pensamento forte, essa questão da opinião, a manter os objetivos, manter as suas metas, né? isso. Porque, às vezes, esse tipo de coisa é distração, né? Exatamente, exatamente. É uma distração que vem, às vezes, positiva, no sentido de que, nossa, Sim, estou sendo visto. Mas será que eu participo? Será que eu volto? Né? Porque tem sim, as engrenagens aí da visibilidade, das entrevistas e depois a engrenagem que vem das propostas, para aceitar ou exatamente. não. E assim, a engrenagem está rodando de vocês. Convite vai vir. Aí a gente olha se vai participar da entrevista ou não, mas está Sim. rodando. Até eu tô, como fala, como o mercado estava agitado, né? Até eu tô É, cometendo uma gafezinha com o método, né? No é, LinkedIn eu só coloquei que eu saí da empresa. Ainda não atualizei para onde eu tô. Porque até tô entendi. esperando também Um tempo, conversar isso. com o meu chefe, entender a descrição de cargo melhor, as previsões, né? Isso, E mas aí colocar. Por quê? Eu falei, se eu colocar, vai vir gente enchendo o saco. Eu falei, não, deixa eu vou dar um tempinho, vou ser mais estratégico. Senão é o que você falou, como falar, igual as tentações né, que a gente fala. Elas vêm. bem. É isso aí, muito bem, muito bem. E Juliano, para você, quais foram as principais engrenagens aí, né? As grandes viradas de chave para você aqui no programa? Então, Dai, a minha foi quando eu comecei a acreditar, assim, sabe? Aí eu entrei assim, mesmo, assim, vamos fazer, mas chegou um momento que eu falei, assim, cara, ou vai ou não vai. E aí eu comecei a usar várias ferramentas lá, eu mapeei meu perfil, eu vi as empresas que eu queria, eu vi as pessoas estratégicas, comecei a fazer conexão, eu acertei o meu currículo, eu acertei a forma de falar, a postura, o tempo de falar, como é que eu me porto em frente Hum, à câmera. Então, assim, quando eu vi que, assim, falei, caraca, todo esse conjunto tá funcionando bem. Cara, vai vir, vai vir. E aí deu aquela assim, cara, agora é trabalho, é mão na massa. E aí, toda vez lá, eu pedi as recomendações, eu mapeei as empresas, aí eu via lá, pô, eu comecei a fazer os links, né? Tem essa vaga que me interessa, tem essa pessoa, eu vou pedir essa pessoa para me recomendar, vou ver se não tem alguém lá no carreira que conhece essa pessoa aqui, isso, e vou chamar essa pessoa, vou chamar para bater um papo. Então, assim, eu comecei a seguir os conselhos ali na risca, sabe? legal. E aí eu senti virando o jogo. Aí Bem, eu senti que as coisas começaram a acontecer. é isso aí. E eu lembro, Juliano, uma vez que eu estava em reunião com a Marcela, né? A Marcela é mentora individual do Marcelo no segundo nível e do Juliano aqui no primeiro nível. E aí ela me falou assim, Dai, tem um negócio aqui que tá me incomodando aqui na entrevista. Vamos fazer um negócio. Aí eu falei, deixa eu assistir, deixa eu ver o que que tá acontecendo, né? Ah, vamos melhorar isso daqui do Juliano no posicionamento dele.
Então, é muito bacana, assim, da nossa parte também, de olhar vocês atuando, de olhar vocês ali na entrevista, como é que está sendo conduzido, como vocês estão se posicionando para trazer esse feedback de melhoria, né? E aí o tal resultado, Juliano, 2 recolocações num período curto de tempo, né? Um curto período, assim, é muito legal, porque é como se fossem 2 recolocações num programa só. E daí também perdeu o medo, sabe? Eu Legal falei isso. lá na pergunta anterior de que tudo eu assumia, mas, tipo assim, dá uma vergonha quando você é entrevistado, tem mais 7 pessoas te olhando ali, todo mundo É, assim, as pessoas pensam, não tem como, pô, ele deu mole aí, ele podia ter falado isso. E aí, quando você se bota à prova, cara, quando você vê as outras pessoas ali, você muda a forma de pensar até. isso. Então, assim, quando. Eu lembro que teve até uma mentoria que foi o Marcelo que estava entrevistando, e Aham. aí acabou que não deu tempo dele me chamar, eu falei assim, pô, na minha vez acabou o tempo. Eu queria ter ido, assim, e eu já tinha visto um montão de gente ali ter sido entrevistado. Eu falei, pô, na minha vez, cara, sacanagem, eu queria ter ido. Então, assim, dá medo, dá um medo, porque você enfrenta ali os problemas que você teve. Você Isso. enfrenta ali as coisas que você é frágil. Então, assim, e de fato, vocês ali mexem naquilo ali para que a gente de fato ganhe casca ali, ganhe maturidade para conseguir Isso. lidar com aquela situação da melhor forma possível. Então, assim, dá aquele medo. A gente, por exemplo, eu lembro que eu tenho minhas entrevistas gravadas, né? Quando eu mandava pra Marcela, eu falava assim: caraca, a Marcela vai falar daquela entrevista que eu falei isso e eu não deveria falar. Mas assim, cara, eu mandava. E ela olhava e falava assim: ó, cara, aqui você sabe que você foi mal, né? Eu falava: eu sei, eu dei esse mole. Ela: não, cara, você não pode dar esse mole. Você sabia o que você ia falar. Mas era assim, para acertar, não era algo pejorativo, Isso. era totalmente respeitoso. E ela assim: não, cara, isso aqui quando for assim, você, não, você faz assim, ó, que você ganha essa pessoa de novo. Então, assim, dá medo, é desconfortável, mas o objetivo é de fato que a gente ganhe casca naquilo ali. Então, assim, Isso. quando eu passei por aquela situação, a Vera, eu não me senti desconfortável. Eu me Legal. senti bem, me senti preparado, eu me senti, assim, cara, é minha, é minha. É isso aí. Então, é exatamente isso que a mentoria ali, que foi minha virada de chave ali, que eu senti. Muito bem. Muito bem. Marcelo, assim, o que que você sente, né? Qual que é o seu sentimento? Se você pudesse se olhar assim de fora, qual que é o seu sentimento? Como é que tá o Marcelo com essa conquista de segundo nível, numa nova empresa, melhor remuneração, 50% a mais? Isso é muito significativo. Muito Muito. significativo. Porque tem empresa que traz um mérito aí, por exemplo, 5%, 10%, se muda de empresa, às vezes 30%, 40%, 50% é bem significativo, Marcelo. Então, o que que você sente olhando para você? Eu sinto que eu deveria ter feito mentoria mais cedo. Eu Eu também, falo eu assim, também já falei isso para minha mentora um dia, Marcelo. Eu também sou mentorada. oh, eu Que legal. acredito, porque sabe aquela frase assim que às vezes você ouve dos mais velhos, né? E aí Sim. você fala, mas será? Fala assim, se eu tivesse esse pensamento hoje, a idade de antigamente. É, Então, é assim, lógico, eu sinto orgulho, eu acho que é uma coisa assim que, uma conquista pessoal muito grande, porque todo o processo que foi, assim, aconteceu de um jeito tão corrido, que eu falei, meu Deus do céu, né? Mas aí eu fui lembrando das engrenagens, fui lembrando do posicionamento, até o Juliano tá falando das entrevistas, né? E uhum. até, assim, eu queria ter cutucado ele também, mas não deu tempo, que pena, porque, assim, por incrível que pareça, né? Nessas sessões coletivas, você vai ganhando casca, você vai analisando as pessoas, você vai olhando para elas, você vai entendendo o posicionamento de cada um, o que incomoda, o que não incomoda. Às vezes o que você fala incomoda um, o outro fica feliz, sabe? E aí, tudo isso eu consegui aplicar de certa forma na entrevista, né? Tá. E também, uma coisa assim que uma vez uma mentora me falou, Marcelo, assim, a única coisa que eu não posso te ensinar é você ser japonês que você é. Aí eu falei, parei, mas como assim? Não, solta a pessoa que está dentro de você. Aí eu lembrei disso, Isso. né? E essa empresa que eu tô, ela é de origem asiática. Eu falei, opa. Aí durante a entrevista eu fui, sabe, meio que me comportando como um. E aí eu, agora que eu tô na empresa, né, falando com uma das pessoas que participou da minha entrevista, falou, Marcelo, aqui, você matou a pau foi, primeiro, respostas assertivas, curtas, né, Legal. estratégicas, e também conhecimento técnico, né, que você uniu as duas coisas, foi o que foi a cereja do bolo, Olha, entre que aspas, né? bacana, que legal a empresa trazer esse feedback para você, Marcelo. Sim. Então eu Legal. fiquei feliz por causa disso, sabe? Igual a Juliana falou, pô, você sai de uma empresa, né? E você vai para uma empresa, um ramo que você fala, pô, que legal, isso aí que eu queria mesmo, né? Então, a satisfação pessoal é muito grande. Não dá Legal. para descrever, sabe? Muito Não dá para bem. descrever porque é aquilo que talvez o primeiro, primeira fase, a gente talvez até tivesse atingido dessa forma, Ah, mas não com a consciência que eu atingi agora na segunda, é. sabe? Então, o sentimento assim é de gratidão, 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 né?
E aí, e também, agora, lógico, né? Buscar o terceiro estágio aí, fazer as engrenagens rodarem, né? Porque Muito bem. agora é uma fase também que, é assim, sabe igual você tá quase no rebaixamento lá e você vai galgando, vai indo, vai E- indo. Chega no final do campeonato, você fala, opa, cheguei. Agora eu preciso chegar aí pro tri, né? Exatamente, é degrau por degrau, campeonato por campeonato, né? É isso Exatamente. aí. Muito bem. Então, é isso. Legal, Marcelo. E você, Juliano? O que que você sente por você mesmo, pela sua conquista, né? As duas recolocações. O que que você sente quando se enxerga, quando se olha? Então, Dai, assim, eu tive alguns grandes momentos, assim, que eu olho e eu comemoro, eu fico, assim, imensamente feliz pelo que eu conquistei. Assim, Sim. é, teve uma... A minha recolocação foi maravilhosa, foi uma empresa sensacional, num ramo sensacional, com uma equipe sensacional. Eu sou até apegado à equipe, fiquei 2 meses, mas fiquei apegado à equipe, Aham. ao pessoal, assim como um todo. Fiz um trabalho, consegui entregar um trabalho, mesmo que num período muito curto, fiz algumas entregas assim consideráveis e assim para mim marcou muito eu ter conseguido aquela tanto desde a entrevista que foi o networking, foi assim eu usei todas as engrenagens. Teve Legal. uma segunda entrevista que eu não sei se você vai lembrar, mas eu passei, mas eu não fui aprovado para a vaga, que foi uma assim eu não achava que eu estava com potencial para aquela O vaga em e-mail que si. você tinha recebido, né? Foi. E Lembra? foi assim, foi a Aham. empresa, uma das empresas dos meus sonhos, assim. É uma empresa que fica 5 minutos aqui da minha casa. É Aham. uma empresa gigante para um cargo de gerente, que eu nunca tinha ocupado. E eu ouvi da diretora que eu tinha passado, só que eu era mais voltado para a parte de processos, e naquele momento a vaga exigia mais alguém de projetos. Mas foi uma entrevista que eu fiz, assim, dentro do carro, num lugar que eu não conhecia, assim, cheio de coisa para me atrapalhar, e eu ouvi todos os ensinamentos lá do método, sentei, fiz a postura, botei o fundo para a pessoa não ver que era no carro, a iluminação, então, assim, Todo cara, cuidado. deu certo. Foram quase 2 horas de entrevista com a diretora de engenharia. E assim, ela me deu vários insights maravilhosos assim que eu levei para minha carreira. Sim. E o próximo foi de fato, a minha convocação, que foi para uma outra empresa, que eu tive ali um salto de também muito bom financeiramente. Hoje eu trabalho de home office na vaga que eu quero, talvez eu embarque em alguns momentos ali, mas assim, um trabalho muito bom, um conjunto de coisas muito bons. Então assim, esses 3 marcos para mim foram quando eu olho assim hoje, apesar de ter sido há pouco tempo, quando eu olho assim eu vejo cada tijolinho que eu coloquei lá para chegar nesse momento. Isso. E mesmo com as dificuldades que eu tenho lá, as conversas que eu tinha com o pessoal, eu sou um pouco fechado, assim, introspectivo, então eu não gosto muito de postar em rede social, eu não gosto de ficar puxando assunto com os outros. E ali o método fala, não, você precisa ficar em evidência. Você. Mas não é de uma forma ruim, é de uma forma que traga para você visibilidade para você atingir seu objetivo. E aí, essas mudanças que trouxeram ali no meu mindset foram muito importantes para mim. Então, esses marcos para mim foram assim, foi o que eu vou levar assim para minha vida. Quando eu falo assim, o que foi bom na mentoria? Esses marcos para mim das entregas que eu recebi assim foram gigantescos assim, de bons. Legal. É bacana, né? A gente olhar essa medida certa. Porque tem pessoas que pensam que precisam ficar postando quase todo dia no LinkedIn, que precisam ficar distribuindo currículo para tudo que é lado, né? Então, a estratégia, ela às vezes não precisa de uma grande quantidade. Precisa ter assertividade no que vai ser feito, né? Precisa ter essas estratégias aí durante o dia a dia, dependendo, claro, do objetivo de cada pessoa. Muito bem, Juliano. E Marcelo, a gente já está chegando no finalzinho, né, da entrevista de case de sucesso de vocês. E o que que vocês diriam para uma pessoa que está, assim como o Marcelo, estudando, conhecendo outras consultorias, né, outras mentorias, porque tem a diferença de consultoria e mentoria, o Juliano também. O que que você percebe, Marcelo, e você quer passar para essas pessoas estando aqui dentro de casa, estando no método? O que que você diria para elas? Para trazer essa segurança, né? Igual o Juliano foi, conversou com você, tirou a dúvida, Sim. viu que era de verdade. Nossa, o que eu vou falar assim, é até difícil falar hoje, porque vou falar, tá tão intrínseco na gente, né, Juliana, até a coisa. E quando a Juliana falou comigo, eu tentei não, na verdade eu acabei aplicando um pouco do que a gente aprendeu, de posicionamento, de forma de falar, de sentir o outro, e tal. Por isso que a Juliana até pensou que era vendedora. A hora que eu Já falei da pensou? área que eu era, eu falei, não é possível, né? É, Então eu acho que o maior trunfo do Carreira Certa, o maior, para mim, a maior fortaleza não vou falar a personalização ou individualização do método, mas sim a pessoalidade.
Legal, Marcelo. Eu acho que essa questão do tete a tete, de conversar, de entender a pessoa, de entender os limites, você poder aplicar aquilo que realmente você sente. Igual, às vezes eu pegava o Juliano nas mentorias individuais ele falando, né? Aí eu olhava assim, eu falei, ele tá testando alguma coisa, sabe? Para ver a reação do pessoal, para depois ele se autocorrigir, sabe? Aham, Aí, então, eu acho que é isso que é a coisa que, assim, agrega demais. Lógico que você tem que vir de coração e mente aberta, né? No isso. começo dá receio, muitas pessoas eu percebo que chegam, assim, no momento de baixa delas na carreira, muitas vezes, assim, os mentorados eu percebi. E tem uns que estão até agora tentando, né? Tá subindo a montanha bem devagar, né? Tem uns que sobem Exatamente. acelerado, né? Sobe escada rolante até. É, Ou de helicóptero, né? tem uns que é Então, de helicóptero, de jatinho, né? É exatamente. rápido. Então, assim, o que eu falaria, pessoal, acreditem, né? Funciona, só que assim, no primeiro momento, você ter consciência que realmente você precisa melhorar como ser humano, melhorar como profissional, entender suas zonas escuras, suas zonas cinzentas, seus potenciais, né? A forma como você se relaciona, É, porque existem paradigmas às vezes que a gente leva para a vida que quando você vai ver, nossa, eu sempre fui taxado assim, eu nunca soube, né? Então, é. eu acho que isso eu descobri muito durante a trajetória aí. Legal, Marcelo, legal. E tá no caminho, né, Marcelo? Ainda tá dentro do programa do segundo nível, teve essa Sim, realocação sensacional e ainda continua nesse desenvolvimento. Agora, como se fosse um terceiro já, né, Marcelo? Porque agora, é, esse posicionamento estratégico dentro da empresa, né? Muito bacana. exatamente. Agora sim, falando um pouco um pouquinho dos insights do método, né? O Aham, que que é a leitura estratégica de cenário, né? Quem são os seus sponsors, os patrocinadores, né? aham, Como você vai se posicionar e o que você tem na empresa, né? Então, até, assim, eu pedi para Marcela, né? Isso é outra coisa que eu achei muito bacana, né? Falei, sim. Marcela, vamos dar um tempinho, deixa eu me organizar para E voltar com você e a gente pensar na estratégia, né? Então, isso é bacana também. Existe essa flexibilidade muito boa, sabe? com certeza é necessário. Isso. Muito bem. Porque Então, precisa é uma desse preparação tempo. para o terceiro nível, né? É isso mesmo, Marcelo, porque a gente precisa ainda captar algumas informações, cenário, para poder olhar, estruturar, né? Para depois Exatamente. começar a colocar em prática mesmo. Exige esse Uhum. planejamento. E é isso Exato. muito É bem. porque, embora seja uma empresa grande, multinacional, mas é uma cultura muito diferente do que eu já enfrentei, né? Uhum. Não vou falar que é impossível, mas tem certos cenários que você tem que fazer uma leitura um pouco mais aprofundada ainda, mas com o meu imediato vindo agora fica mais fácil. Então é um mês convivendo com ele para entender tudo isso e, opa, peraí, então é para cá que eu vou, para ver tá para esse lado aqui, né? É isso mesmo. E vai dar tudo certo, tenho certeza. E os convites vão continuar. Só que sorte da empresa que está com você. Que bom. Fico feliz também pela empresa que está com você, Marcelo, e com o Juliano também, né, Juliano? Muito bem. E, Juliano, o que que você diria, Juliano, né, para pessoas que estão procurando, que querem entrar no método, que ficaram, assim, desconfiados para saber se era de verdade, que querem algo mais profundo também, não só uma personalização ali de currículo e de LinkedIn, né? Que eu, Dai, não acredito nisso, tá, pessoal? Sendo bem sincera, tem pessoas que falam, você faz só o currículo e LinkedIn? Não, porque eu não acredito nisso. Então, eu não posso, não é só por dinheiro. Não é por dinheiro, né? O dinheiro ele é consequência na nossa vida e vem. Então eu não acredito só nesses dois passos, eu acredito no método como um todo. O que que você diria, Juliano? Ah, acho que resumindo aproveita que o muro tá baixo, que a DAI tem horário e vem. É, assim, acho Boa. que o resumo é esse. Quem tiver preocupado se vale a pena, se não vale, é um investimento considerável, mas eu acho que é justo pelo que a gente aprende. A gente tem a gente acaba colocando, às vezes, alguns valores e preço na mesma caixinha e acaba não entendendo o que que essas coisas entregam. O serviço Carreira Certa não veio fazer só o seu currículo, porque não são eles que fazem seu currículo, é você que aprende a fazer, é você que aprende a entender ali o seu momento de carreira, entender o que que você já de fato entregou, não entregou, Isso. e a experiência de você compartilhar tanto na mentoria individual quanto nas mentorias em grupo são fantásticas, assim, você ouvir as pessoas falando, porque você aprende ali o tempo inteiro que às vezes a dor de uma pessoa, o jeito que ela fala, você fala assim, pô, lá no você traz aquilo para tua realidade e você traz, às vezes até se coloca no lugar e fala assim, pô, eu fui essa pessoa do outro lado, e será que a pessoa não pensou assim? E aí essa troca de experiências, de trazer ali, pessoal, como é que foi o seu dia, mas por que que isso te incomoda, é, de trazer ali, eu concordo com o Marcelo, mas não é a personalização do método, mas é ouvir o profissional, entender ali quais são as dificuldades dele, não só profissionalmente, é da pessoa como um todo. O que Isso. que ele quer, onde ele quer chegar.
Porque a gente tem essa ideia de separar a vida profissional, a vida pessoal, que não separa. Então, ali, você faz a mentoria com a Marcela, com a Day. Eu gostava de fazer num horário que não tinha mentoria depois, que aí eu sempre estendia com a Aham. Marcela. E você quer conversar, você se torna. Você traz aquelas pessoas, a Marcela, a Day, a Fabi ali, são pessoas próximas de você. Então, quando você tem uma entrevista, são as pessoas que vibram junto. Quando você tem uma resposta ali que você não sabe o que quer falar, você leva, elas levam para outra pessoa, elas perguntam, elas assim, elas se empolgam junto com você. Então, isso para mim fez toda a diferença. Fez Legal. toda a diferença em me fazer acreditar, em me fazer acreditar em mim mesmo. Então, assim, quando elas falam, cara, fala. Eu lembro a primeira entrevista que eu fiz, a Dai me fez uma pergunta sobre melhoria contínua, coisa que eu via todo dia, e eu dei uma resposta muito básica, que, cara, assim, é só isso que você sabe? Não foi exatamente assim, e essa resposta, né, mas foi um desafio que eu ouvi. Então, assim, cara, desenvolve, fala mais. E ao mesmo tempo, tá falando muito, tá na hora de encurtar. É isso É mesmo, ali Juliana. É a para você medida entender o certa time. ali, né? Exatamente. Então, assim, É. se você quer de fato meu lado vendedor agora, hein, Marcelo, depois você, Muito se bem. você, se você quer entender ali, se conhecer profissionalmente, quer um serviço diferenciado, que é de fato focado em você, entender o seu momento de carreira, entender o que que é importante para você, entender os seus valores e juntar aquilo ali tudo e te direcionar, é o Carreira Certa. Eu não vi nenhum outro no mercado, e eu olhei alguns, é, mais de uns 8, que não oferecem esse serviço, só oferecem currículo e LinkedIn. E só o currículo e o LinkedIn não vão te tornar estratégico, não vão te ensinar. Beleza, você passou na entrevista, porque o currículo atraiu, mas e aí? E aí? Se você não for aquilo que seu currículo está dizendo, se você não for honesto e de fato não tiver aquelas experiências, você vai se decepcionar em algum momento, o trabalho vai ser ruim, a entrega vai ser ruim. Então, o carreira acaba trabalhando todo esse contexto, todo esse contexto cara, essa vaga de fato é para você. A Dai não pega o cara que é analista e transforma ele em diretor, que ela sabe que esse profissional vai se frustrar. Então, Exatamente. esse molde ali de entender o profissional, o momento dele, as perguntas. Eu lembro que, assim, o nível de detalhe que a Marcela discutia comigo a cor da camisa que eu ia na entrevista. Pô, você vai de azul? Não, 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 não. Azul não te caiu bem. Vai de vermelho, vai de verde, vai de. Então, assim, parece às vezes besteira, mas não é. É uma pessoa que está ali discutindo com você para que você chegue mais preparado possível, da melhor forma possível e que você entregue o melhor. Então, assim, a minha indicação do carreira é isso. Carreira mudou a minha forma de olhar para a vaga, de me inscrever, de montar currículo. Carreira mudou a forma, assim, todo mundo que pergunta o meu estado de carreira hoje, cara, eu fiz uma mentoria muito legal, fiz uma mentoria muito legal, fiz uma mentoria muito legal. Então, assim, isso já se tornou parte de mim. A forma tá tão enraizado em mim que eu sempre falo, cara, acho que é importante você procurar. E aí, assim, sempre falo do carreira, mas talvez outras pessoas se adequem a Sim. outros jeitos, né? Mas, assim, acho importante você estar aberto para ouvir e isso é muito bacana, assim, o formato das reuniões. Eu lembro que eu sempre fui muito contestador, então, quando eu achava que, Marcela, é isso aqui, vocês têm que ver, vê aí pra mim aí. E aí a Marcela trazia aquilo ali para discutir com o pessoal. E é Então, importante, Juliana, é dessa forma, porque isso é participação, isso é estar ativo, isso é acreditar. Porque, assim, eu lembro muito bem que teve um dia, eu estava fazendo uma avaliação, eu já falei isso bastante em mentoria, acho que até em entrevista de case de sucesso. Eu falei do LinkedIn para um profissional, ele falou assim, Daiane, mas eu vou ter que ser um youtuber agora, no LinkedIn? Vou ter que ser um youtuber, postar todo dia? Não, não é sobre isso. Existe um caminho do meio para o Marcelo, existe um caminho do meio para o Juliano, existe um caminho do meio para a Dai, um caminho do meio para cada um, né? Então, quando a gente tem essa participação ativa mesmo, a gente vai entendendo, até aqui tá ok para mim, isso daqui é íntegro, isso daqui não é íntegro. E isso que é legal, são discussões empoderadoras, eu acho assim, sabe? Ver essa palavra para mim, para nossa carreira. E Juliano, você esteve aberto, o Marcelo esteve aberto, tem outros profissionais, a maioria de vocês estão sempre abertos. E quem traz um pouco mais, né, que a minha primeira formação é em psicologia, para quem não me conhece, para quem traz mais resistência que a gente fala, vai ter o seu período de quebra de resistência. E a gente precisa respeitar. Então, assim, muito legal, Juliano, tudo que você está trazendo. Marcelo também, muito maravilhoso. E, Marcelo, o que que você quer contar para essas pessoas que estão ouvindo agora a entrevista de case de sucesso do Marcelo, do Juliano? Que mensagem que você quer deixar como pessoa, como ser humano, como profissional? Qual que é a sua mensagem, Marcelo? Minha mensagem é o seguinte, né? Acreditem, como o Juliano falou, acreditem em vocês. É possível, sim, melhorar, tá? É possível mudar e é possível, como falar, buscar a felicidade, o sucesso, a plenitude. Tá? Então, gente, vem aqui. Realmente,
Se não quiser ligar para mim, liga para o Juliano, a gente Isso, vai dar dica, vai fazer o meio de campo aí para vocês se sentirem mais seguros, tá? Assim perfeito. como o Juliano, como começou, a gente teve um bate-papo, acho que quase 40 minutos no primeiro dia. Acho que talvez, não sei se o Juliano te contou isso, mas Eu não sabia que demorou era de quase. 40 minutos, mas eu sabia que vocês tinham conversado. Exato, Que era bom. 40 minutos, quase uma hora. A gente ficou. Aham. O... Para quebrar o gelo, foi uns 15 minutos. Por quê? É Olha, aquele negócio, o Juliano não me conhecia, eu não conhecia ele. Até a gente sintonizar energias, né? Demorou. isso. A hora que foi, aí ele entendeu, e eu entendi também ele, e, nossa, dali pra frente foi só, vamos falar, sucesso, né, Juliana? É isso aí. E por coincidência, a entrevista de case de sucesso dos dois agora, né? Sem Com combinar. certeza. Que legal, Pois é. que legal. Muito bem. Obrigada, Marcelo. Juliano, que mensagem que você quer deixar aí da sua mente, do seu coração, do Juliano, para quem está ouvindo a entrevista de case de sucesso de vocês hoje? Então, o Marcelo já pegou a minha palavra ali, Ah, mas eu acho que é a mesma palavra, acredite, acredite no seu potencial, uhum. acredite que você consegue, e se você ainda acha que falta alguma coisa, escreve, bota lá o que que você precisa para chegar lá e peça ajuda, porque você Sim, não precisa percorrer esse caminho sozinho, você não precisa, você não precisa dominar tudo, você precisa ser estratégico, você precisa entender. Então, assim, acredite em você, acredite no seu potencial, pede ajuda, compartilha, divide, tem muita gente aí para ajudar, e às vezes sem nada em troca. Então, acredite em tudo aí que você acha que você é. sim. Exatamente. Muito bem, muito bem. Obrigada, Juliano. É muito legal, né? Porque quando os profissionais chegam pela primeira vez, assim como chegou o Marcelo, chegou o Juliano, bate aquela insegurança no sentido de, será que eu sou tão bom assim mesmo? Quando tá na crise, quando a gente tá naquele momento mais delicado, né? E a gente fala assim, será que eu sou tão bom? Será que eu preciso fazer mais um curso técnico? Será que eu preciso fazer mais uma especialização? Onde que eu tô errando? Onde que eu tô acertando? Né? E tem algumas pessoas, Juliano e Marcelo, e todo mundo que tá ouvindo a gente agora, né? Tem pessoas que estão prontas para fazer a mudança. E tem pessoas que não estão prontas ainda para fazer a mudança. Até querem, mas não estão prontas. E a gente consegue captar daqui, né? A gente, como mentora, a gente consegue captar isso daqui de cada ser humano, que a gente não olha o crachá, não olha o cargo de vocês. A gente olha primeiro o ser humano que está na nossa frente. Depois é o cargo, depois é a remuneração, depois é o salário, depois é a meritocracia. Então, vocês vieram de coração aberto. Isso que é muito legal. Parabéns. E é essa característica que vai fazer com que vocês cresçam ainda mais, né? De falar assim, ó, preciso de ajuda. Tá tudo bem. A Dai também precisa de ajuda e tá tudo bem. Somos seres humanos em evolução, né? Então, Marcelo, mais uma vez, muito obrigada. Gratidão pela sua entrevista, por disponibilizar o seu tempo agora à noite, que a gente faz as entrevistas de case de sucesso à noite. Já trabalharam hoje, né? Parabéns mais uma vez. Juliano, parabéns mais uma vez. Gratidão aí pela confiança, né, no nosso trabalho, por se abrir. O Juliano tem uma característica também de mentor, e isso é muito bacana. E eu me coloco nessa situação às vezes também, né, Juliano? Aonde que eu sou mentora e aonde eu sou mentorada. E você soube muito bem passar, trocar de chapéu, como a gente fala, para poder conquistar o que você conquistou hoje. Tá bom? Então, quero agradecer mais uma vez aí pelo tempo de vocês e que eu tenho certeza que a história de vocês vai conectar, assim, ó, com as pessoas certas que precisam de ajuda hoje para virem para o carreira, ou seja, para qualquer outra mentoria que seja íntegra, né? Que seja a virada de chave aí para a vida de cada um. E se precisarem, podem ligar pra gente, hein? Ah, legal, muito Com bem, é isso certeza, viu? aí. É isso aí, muito bem. Então, um abraço para vocês, para a família de vocês. Querem comentar mais algum ponto antes de a gente encerrar? Fiquem à vontade. Ô, Dai, só queria falar que a hora do Marcelo é cara, hein? Essa Olha, hora dele aí, ó. tá valorizando o É, passe. Os dois estão valorizando o É, passe cada vez mais. que aí é igual o Neymar não, é É, nada, cara. Eu vou falar pra você que logo, logo a gente conversa de business também. muito bem. A gente tem solução offshore aqui na empresa, hein? Opa, Olha que Olha legal, opa! que lá. legal. Opa, opa! Muito bem. Olha o network aí quente, né? Isso é importante. Esse é um outro ponto que é bastante legal na carreira, né? Isso. Você conhece as pessoas e acaba conhecendo os ramos que elas atuam. E vira e mexe, às vezes você cruza com o que, opa, peraí, será que dá negócio lá? É, E o importante também é que você enxerga como é que aquele profissional faz sentido pro seu ramo, né? Eu não preciso, por exemplo, Marcelo, que trabalha lá, tem um ramo, ele não precisa me entrevistar, porque ele já me entrevistou, já viu eu falando as partes, Uhum, então ele já sabe ali se o Juliano se encaixa ou não naquela vaga e tudo mais, se ele se exato. adequa ou não. uhum, Então você acaba criando ali
banco de bons profissionais ali, de perfis ali, que se encaixam para aquilo ou não. O Marcelo falou isso, mas o Thiago também já tinha me chamado. O cara, ó, a gente vai abrir uma vaga aqui, eu vou te chamar. Só Ah, que que legal. eu não sei se é no Piauí que ele tá, eu não lembro onde ele tá. Ah, E aí ele falou, ó, vai abrir aqui, eu vou te chamar, cara, eu vou te chamar. Eu acho que você é o Ele tem, perfil que eu ele tem Porto Seguro, o Thiago tem Porto Porto Seguro, Seguro. isso aí, ele, cara. Já me ligou esses tempos aí, deve ter acho que um mês e meio atrás, me ligou, bateu um papo, não, ó, cara, tá, vai abrir aqui, você é o perfil que eu preciso, não sei o que, é exatamente a função que eu preciso. Legal, Então, assim, esse networking também é muito bacana, sabe? com Porque certeza. a gente traz pra gente outros profissionais bons, e são, assim, eu tenho muita dificuldade de indicar alguém profissionalmente. E Uhum. aí, no carreira, eu conheci um bando de profissional, assim, absurdamente bom, de projeto, de TI, pô, contabilidade, finança. Então, assim, cara, eu tenho gente para indicar que, assim, eu assino que essa pessoa é boa, sabe? Que aquele Show. perfil é bom, que aquele outro perfil, ó, eu tenho esse cara aqui, cara, que talvez o perfil dele não se adeque a essa vaga, mas bate um papo, porque pode ser minha percepção ou sua. E eu tenho aquele outro cara ali que é desse jeito, assim, é um cara mais de campo, é um cara mais de escritório. Então, assim, dá uma visão muito legal pra gente, assim, sobre. Até para indicar alguém com segurança para uma vaga, se faz sentido ou não. Então, Isso. assim, a gente aprende muito nas mentorias de grupo, ouvindo as pessoas falarem. Então. Legal. Tem essa credibilidade que vocês conseguem ver, assim, na realidade, como que é a pessoa, né, na mentoria. É muito, é um grupo fechado, né? É o nosso grupo fechado, nosso time fechado ali, que a gente tem a liberdade de ser quem nós somos. E isso que é legal, né? A recolocação tá na empresa por quem a gente é, não com máscara, por quem nós somos mesmo. Muito legal, Juliano. Muito bem. Marcelo, obrigada mais uma vez. Vamos descansar agora. Obrigada. Juliano, obrigada. Nos vemos nas mentorias em grupo aí, no avanço de cada um de vocês. Amanhã nós temos mais entrevistas de case de sucesso, né? Que em breve aí todo mundo vai poder assistir, ter a oportunidade. E bom descanso para vocês agora. Um grande abraço. Até dar, boa Obrigada. Obrigado. noite. Boa Boa noite. noite. Tchau, Valeu, tchau. Marcelão. Tchau, tchau. Valeu, Juliano. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.